De hoje é um tema em que vocês utilizam muito aí na formação de optometria, né? Quando a gente vai estudar, seja no técnico, seja na graduação, a gente tende muito a estudar retinoscopia dinâmica de Mersham, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de falar que esse tema, eu trouxe esse tema, resolvi trazer esse tema, a retinoscopia dinâmica de Mersham, realmente porque vocês utilizam muito no ensino, ou seja, os professores tendem a ensinar muito essa retinoscopia, mas clinicamente falando, eu preciso esclarecer isso primeiro, clinicamente falando, a retinoscopia de Mersham, ela não é tão aceita no meio acadêmico, na parte científica mesmo, tá? Tem um estudo que ele foi publicado, que ele foi feito lá na Colômbia, e que para poder tentar, para analisar a eficácia da prática da técnica de Mersham. E não foi muito bem visto, certo? Então estou falando sobre esse tema hoje porque vocês aprendem ele, certo? Quando vocês estão estudando optometria, porém que isso fique claro. Para quem tiver curiosidade de saber que estudo é esse, quando for depois dessa live eu vou deixar o estudo lá no canal Opto Descomplica, no meu canal lá no Telegram. Quem participa do grupo do Telegram, o Opto Descomplica, eu vou deixar esse estudo lá no Telegram. Apesar de eu já ter deixado uns dias atrás, tá? Mas como tá lá atrás, talvez vocês não encontrem, então eu vou deixar esse estudo lá para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá bom? De qualquer forma, eu vou falar sobre a técnica de Mersham. Semana passada, eu falei sobre retinoscopia, sobre esquiascopia. Ou seja, eu ensinei a vocês como que vocês devem fazer para encontrar as sombras retinoscópicas e como vocês devem neutralizar essas sombras retinoscópicas através da retinoscopia, da técnica de esquiascopia. E hoje o que eu vou fazer, na realidade, é falar sobre a técnica dinâmica de Mersham, explicar para que ela serve e como que vocês vão conduzir essa técnica na avaliação do paciente, tá certo? Eu gostaria de falar para vocês, vocês estão vendo aí essa live aí ao vivo, faz o print da tela, depois vai lá no Instagram, quem está no Instagram aqui, quem está no Facebook, depois vai lá no Instagram, printa a tela, posta no story, me marca e vamos fazer aí essa interação que é para as outras pessoas terem a oportunidade, os colegas de vocês terem a oportunidade também de assistir esses conteúdos gratuitos que eu disponibilizo nessas lives, tá bom? Então, printa a tela aí, vai lá no Instagram, posta no stories depois ou depois que terminar a live e aí a gente vai convidando as outras pessoas para participar, tá bom? Antes de eu entrar no tema, só mais um recadinho. Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter outra live nesse mesmo horário, tá certo? Entre 7h35 da noite a live. E amanhã eu tenho uma convidada especial. E eu até falei sobre ela ontem, aliás, eu falei que nós teríamos essa live ontem, que é a live que a gente vai falar, eu vou convidar, na verdade eu convidei uma grande amiga e uma super profissional para falar sobre dislexia, visão e aprendizado. Para quem conhece e para quem não conhece, eu vou apresentar agora. É a minha amiga Núbia Albergoni, que é lá de Curitiba. Ela é optometrista comportamental, professora de uma faculdade aqui, de uma instituição aqui na Bahia. E eu convidei ela para a gente conversar sobre esse tema, tá? Vai ser um tema em que a gente vai conversar de forma livre, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas para ela também, mas eu super convido vocês a virem amanhã prestigiar essa live, que é um tema complexo, mas que é importante para o optometrista compreender para saber explicar, de repente, em determinadas situações, com determinados pacientes, ou às vezes você tem um paciente infantil e você tem que explicar algumas coisas para os pais, e é importante você, como optometrista, entender, tá bom? Então, chega de recadinho, vamos falar sobre retinoscopia dinâmica de Mersham. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que, além do fato, de eu ter falado que a retinoscopia dinâmica de Mersham não é muito bem aceita a nível científico, então, por exemplo, eu não utilizo Mersham, tá? Eu ensino no curso, porém, a gente acaba ensinando porque está na grade, entendeu? Mas, clinicamente falando, a gente não utiliza mais Mersham como retinoscopia dinâmica para encontrar o lag acomodativo, tá? Porém, ainda assim, mesmo assim, eu vou ensinar a técnica para vocês. Então, vocês precisam entender que a retinoscopia dinâmica ela tem uma finalidade. A finalidade da retinoscopia dinâmica, olha o nome, dinâmica. Se é dinâmica é porque alguma coisa está ativa no momento que você faz a retinoscopia. E o momento que está ativo e o que você quer investigar com a retinoscopia dinâmica é eu até coloquei aqui,
lag acomodativo. Essa é a finalidade, avaliar o lag acomodativo do paciente. Sendo que nós temos retinoscopias dinâmicas que são monoculares e temos retinoscopias dinâmicas que são binoculares. Então hoje eu vou falar de Merchan, que ela é uma retinoscopia dinâmica monocular. Se ela é monocular, então o objetivo principal da retinoscopia dinâmica de Merchan é encontrar o lag acomodativo de forma monocular. Rebeca, mas e o que é o lag acomodativo? Ontem eu fiz uma live falando sobre o lag acomodativo e sobre como esse é um elemento normal do sistema visual, nós termos uma reserva de acomodação que a gente não utiliza, tá? E aí eu expliquei ontem os princípios e tudo sobre por que existe esse lag e por que nós temos que avaliar. Então, o lag acomodativo, ele é importante de a gente entender. Apesar de que as técnicas monoculares, elas avaliam o lag de forma monocular, o que, vamos dizer assim, a nível comportamental não é tão interessante, certo? Porém, essa é a finalidade, é eu saber qual é o lag acomodativo do paciente. Essa é a principal utilização da retinoscopia dinâmica, tá? É encontrar o lag acomodativo. Tem uma segunda, vamos dizer assim, um segundo objetivo para a aplicação da retinoscopia dinâmica. O segundo objetivo é encontrar o estado refrativo do paciente. Só que esse não é o objetivo principal da retinoscopia dinâmica. Vou dizer para você em que situação você utilizaria a retinoscopia dinâmica para encontrar o estado refrativo. Quando você não pudesse fazer retinoscopia estática. A retinoscopia estática nós precisamos tem pré-requisitos para a realização da retinoscopia estática. Se o paciente não obedece esses pré-requisitos, você vai ter que acabar escolhendo outro tipo de técnica para avaliar o estado refrativo e geralmente a gente escolhe uma técnica de retinoscopia dinâmica, tá certo? Então, mas essa não é a principal finalidade dela. Então, essa seria, vamos dizer, o objetivo em segunda instância da retinoscopia dinâmica. O primeiro é encontrar o lag acomodativo, tá? Para que nós possamos encontrar o lag acomodativo na técnica de Merchan, a gente tem que entender os procedimentos, tá? Mas antes de entender o procedimento, eu preciso que vocês só levem uma coisa em consideração. Para que eu consiga encontrar o lag acomodativo de um paciente normal, eu digo normal, que ele tem visão binocular, eu preciso primeiro ter a retinoscopia estática. Eu preciso, para a retinoscopia de Merchan, eu preciso encontrar a retinoscopia estática primeiro. Rebeca, e se o paciente não tiver como fazer retinoscopia estática, como que eu vou encontrar o lag acomodativo dele? Você vai ter que utilizar outra técnica de retinoscopia dinâmica, que não seja Merchan, tá? Inclusive, no método ARD, que é lá daquele curso online que eu disponibilizo para os alunos, lá eu falo quais são as principais técnicas que você deve conhecer de retinoscopia para poder conseguir atender todos os pacientes. Se você só sabe estática e dinâmica de Merchan, você está limitado. Você precisa de mais opções de retinoscopia para poder conseguir atender a todos os pacientes, tá? Mas vamos imaginar que você atendeu 20 pacientes num dia e que dos 20 pacientes que você atendeu, todos eles você conseguiu fazer a retinoscopia estática. Então você consegue, a partir da estática, fazer a dinâmica de Merchan e encontrar o lag acomodativo, tá? Então você fez a estática, já anotou e agora você vai fazer a retinoscopia dinâmica de Merchan. Como que você faz a retinoscopia dinâmica de Merchan? Você vai, primeiro que é uma técnica que é feita a 40 centímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que o avaliador, em relação ao paciente, ele tem que estar numa distância de 40 centímetros, tá? Uma outra condição é que seja monocular, ou seja, o paciente tem que estar com o olho fechado e você vai avaliar o olho que está aberto, lógico, tá? O paciente, ele tem que ficar olhando em direção ao retinoscópio, de preferência com aquela tabelinha que é da tabela de Mann, certo? Que vem as letrinhas, de preferência o paciente tem que está olhando para um objeto, para um alvo acomodativo, tá certo? Por quê? Porque eu quero saber o lag, então eu preciso que a acomodação esteja atuando. Se você diz assim, olha para o retinoscópio, muitas vezes ele está olhando só para a luz.
E nem sempre a resposta acomodativa diante da luz é a resposta que você precisa. Então, o ideal em que toda retinoscopia que você vai avaliar o lag acomodativo, o ideal é que o paciente esteja olhando para um alvo acomodativo no retinoscópio, tá? Então, o paciente olha para o alvo acomodativo no retinoscópio, 40 centímetros, monocular. Aí, isso aqui, eu vou até colocar um asterisco aqui, certo? O outro passo seria como você vai começar. Você já está a 40 centímetros, o paciente já está com um dos olhos fechados e alguns avaliadores ou alguns professores ensinam que a técnica de Mechan você deve começar colocando uma lente negativa mais alta. Se você entender que quando você coloca uma lente negativa mais alta, o objetivo é ativar a acomodação, o fato de eu dizer para você que não precisaria colocar essa lente negativa faz você entender o motivo disso acontecer. Você pode começar colocando uma lente mais negativa. Um exemplo, o paciente, você fez a estática e encontrou que ele tinha mais um exemplo. Só que aí você vai fazer a retinoscopia dinâmica de Mechan e você tira tudo, zero o paciente, e aí você vai colocar uma lente mais negativa. Geralmente, em torno de 3 a 4 dioptrias de diferença. Então, se o paciente tem mais um, você colocaria, teoricamente, ou menos 2 ou menos 3. Porque a diferença dióptrica daria em torno de 3 a 4 dioptrias indo para o lado negativo. Por que lente negativa? Porque o objetivo é você estimular a acomodação. Porque quando você vai fazer a neutralização, na retinoscopia dinâmica, o paciente tem que vir de um estímulo acomodativo para uma ausência de acomodação. Porém, vocês têm que pensar que quando o paciente está olhando a 40 centímetros, independente da dioptria dele, ele está já utilizando a acomodação, tá? Independente da dioptria dele, ele já está numa condição em que ele tem que ativar a acomodação. Ah, Rebeca, mas e se ele for míope de menos 2,5? Não importa, não importa, porque você já está partindo de uma situação real de visão daquele paciente quando você está avaliando sem essa lente negativa. Agora, Rebeca, mas eu quero colocar a lente negativa e a partir dali neutralizar. Gente, não tem problema, vocês podem fazer isso, tá? Só que quando você começa de uma lente negativa mais alta, você está criando uma resposta que não é tão real, não é tão a condição real do paciente, certo? Então, de uns anos para cá, a última vez que eu ouvi falar sobre Mechan, na época da formação e tudo, já estava se chamando de Mechan modificado. Mechan modificado é quando você vai fazer a neutralização a 40 centímetros monocular, mas sem colocar nenhuma lente. Simplesmente, eu digo, sem iniciar com nenhuma lente. Você simplesmente observa a 40 centímetros monocular, quais são as sombras retinoscópicas que você está vendo e vai fazer o quê? Neutralizar, certo? Ah, Rebeca, não, mas eu aprendi que tinha que colocar uma lente negativa mais alta. Gente, façam, não tem problema, tá? Então, eu não estou aqui para condenar essas técnicas, até porque essa técnica ela foi utilizada há muitos anos. Eu aprendi na faculdade assim, que era para colocar uma lente mais negativa, tá? Depois de um tempo, foi que veio essa história de fazer Mechan modificado, certo? Sendo que nem Mechan eu utilizo mais. Tá? Mas não tem problema, você pode começar com essa lente negativa, não tem problema, ou começar sem lente nenhuma, no fim o resultado não vai mudar muita coisa, tá certo? E outra informação muito importante é lembrar que nós temos que descontar o valor do tônus do músculo ciliar pela idade. Uma coisa que vocês precisam entender é que a acomodação, ela é controlada por um tipo de músculo, que esse músculo ele tem uma contração. Sempre que nós estamos em estado de vigília, ou seja, que nós estamos acordados, os músculos eles têm um tônus, certo? Toda fibra muscular ela tem vamos dizer assim, uma tonicidade, uma rigidez. E a acomodação não é diferente. Então, depois de alguns estudos antigos, da década de 60, de 70, foram feitos levantamentos da média da média de tônus do músculo ciliar, tônus da acomodação. E esse tônus é o que a gente chama, é o que a gente tem que descontar. Mechan dizia que esse tônus tem que ser descontado, esse valor dióptrico tem que ser descontado de acordo com a idade. Isso era uma regra dele, certo? Talvez por uns estudos que ele fez, ele chegou a essas conclusões
de que de 0 a 40 anos, 0 a 39 anos, o desconto seria de 1,25 e que a partir de 40 anos nós teríamos descontos referente ao tônus do músculo ciliar proporcionais à idade. Aí vocês devem ter, e se não tiver, eu posso deixar lá no grupo do Opto Descomplica, eu posso deixar a tabela de merchan, certo? Que é quanto de desconto você tem que dar de acordo com a idade, certo? Então, sempre tem que lembrar de descontar esse valor da retinoscopia dinâmica total que você encontra, tá? Então, qual seria o procedimento? Depois que você está a 40 centímetros, monocular, se você quiser começar com a lente negativa, não tem problema, tá? Ou sem, tá? E aí você vai e neutraliza, faz retinoscopia, certo? E aí você encontra o primeiro valor. Esse primeiro valor que você encontrou, a gente chama de dinâmico bruto. Pode ser que você encontre uma dioptria só esférica, pode ser que você encontre uma dioptria esferocilíndrica, tá? Mas a gente faz, esse primeiro valor a gente chama de dinâmico bruto. Esse valor não é o valor de dinâmica dele ainda. Por quê? Porque você precisa descontar o tônus, o valor referente ao tônus, que é a partir de 1,25, certo? Então, quando eu encontro esse valor de dinâmica, eu faço o desconto. E, Rebeca, esse desconto é só no esférico ou no cilíndrico também? Só no esférico, tá? Desconto o valor do tônus e aí sim eu tenho o dinâmico líquido. O dinâmico líquido é o dinâmico real do meu paciente, certo? Então, sentou, fez a retinoscopia, aí você tem que lembrar que tem que descontar 1,25 se o paciente for até 39 anos, no esférico. E aí esse valor final com o desconto do tônus é que você vai fazer a anotação lá na ficha ou seja lá onde que você anota, tá? Esse é o valor realmente do dinâmico, o dinâmico real. Pronto, terminou. E agora? Onde está o lag acomodativo? Como que vocês vão identificar o lag acomodativo? Antes de eu falar sobre a técnica da dinâmica, eu falei para vocês que eu preciso, para encontrar o lag acomodativo, eu preciso ter a estática primeiro. Eu preciso ter a retinoscopia estática primeiro. Se eu não tiver a retinoscopia estática primeiro, eu não vou conseguir encontrar o lag acomodativo com essa técnica de retinoscopia dinâmica, tá? Então, eu trouxe uns exemplos para vocês, mas antes disso, eu quero lembrar que ontem eu falei que um lag acomodativo normal ou ideal seria em torno de 0,25 a 0,75 positivo, tá? Se for valores abaixo de 0,25, ou seja, abaixo de 0,25 eu considero como excesso acomodativo, ou não é excesso acomodativo, tá? Eu vou reformular o que eu escrevi aqui. Eu considero como lead. E se for acima de 0,75 positivo, eu considero como um lag mais alto, que significa o quê? Se eu tenho lags abaixo do normal, eu posso pensar que esse paciente tem um excesso de acomodação. Esse valor, ele não é um valor de conclusão diagnóstica, porque você precisa fazer outros testes da acomodação para confirmar. Mas ele pode sugerir que o paciente tem um excesso de acomodação. Agora, se eu tiver um lag mais alto do que o normal, ou seja, acima de 0,75 indo para o positivo, eu posso dizer, ou sugerir, ou supor que o paciente pode ter uma insuficiência acomodativa. Mas isso também não é valor final, não é uma determinação final diagnóstica, porque você precisa fazer outros testes da acomodação, certo? Pega essa informação e vamos aqui para os exemplos clínicos, tá? No primeiro exemplo, eu coloquei esses 3 exemplos para o mesmo paciente, 20 anos. Ou seja, se ele tem 20 anos, o desconto que eu vou fazer quando eu fizer a retinoscopia dinâmica é de 1,25, tá? Mas, imagina que eu fiz a retinoscopia estática dele, do primeiro paciente, e o primeiro ele tem mais 1 com menos 0,50 a 100. Ele tem um astigmatismo hipermetrópico composto, né? Contra a regra. E aí eu fui fazer retinoscopia dinâmica. Esse valor que está anotado aqui já é o valor do dinâmico líquido, já é o valor da retinoscopia dinâmica com o tônus aqui, ó, do músculo ciliar, o valor dióptrico descontado, certo? Tudo que está anotado já vem descontado esse valor
do tônus do músculo ciliar que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, você tem a retinoscopia estática, imagina que isso aqui é o olho direito, e você tem a retinoscopia dinâmica do mesmo olho. A estática deu mais 1 com o astigmatismo e a dinâmica deu mais 1,5 com o astigmatismo. Então, como que você encontra o lag? Basta você analisar a diferença entre a retinoscopia estática e a dinâmica. Da estática para a dinâmica, eu caminhei dioptricamente mais 0,50. Ou seja, daqui para cá, a diferença foi de 0,50, mais 0,50. É importante levar em consideração o sinal. Então, esse valor é o meu valor do lag. Então, significa que esse paciente tem um lag de mais 0,50 monocular. O que está me dizendo que o lag dele está dentro do esperado. Se está dentro do esperado, eu posso dizer que a acomodação possivelmente está normal. Mas isso aqui eu preciso confirmar com outros testes, tá certo? Mas o lag desse olho está dentro do esperado. Então, eu fico tranquila. Agora, na situação 2, eu tenho retinoscopia estática mais 0,25 menos 1 a 90. Eu tenho um astigmatismo misto contra a regra. E tenho, na retinoscopia dinâmica, menos 0,25 com menos 1 a 90. Eu acho interessante que os estudantes, a gente quando começa a estudar, fica muito confuso com isso. Você faz a retinoscopia estática e dá positivo e faz a dinâmica e dá negativo. Aí vocês ficam, eu acho que eu errei a retinoscopia. Isso acontece. Mas vocês não erraram a retinoscopia. Isso aqui pode acontecer. Também pode acontecer de você ter errado, né? Claro. Mas não se espantem quando vocês observarem esses valores. O que vocês têm que ver é a variação entre a estática e a dinâmica, do esférico, tá? Então, o esférico da retinoscopia estática deu mais 0,25, o esférico da dinâmica deu menos 0,25. Então, dioptricamente, eu caminhei de mais 0,25 para menos 0,25, eu caminhei menos 0,50. Aqui é diferente, aqui era positivo e aqui agora está negativo. Eu caminhei do esférico da estática para o esférico da dinâmica, menos 0,50, tá? Então, significa que meu paciente ele tem um lead. O que é um lead? É uma antecipação da acomodação. O paciente está usando mais acomodação do que o que ele deveria utilizar. Você pode concluir que ele tem um excesso acomodativo, você pode suspeitar que ele tem um excesso acomodativo. Para isso, para confirmação, você teria que fazer mais testes da acomodação. Então, eu poderia sim suspeitar de um excesso acomodativo, de acomodação, suspeitar. Precisa fazer amplitude, flexibilidade, outros testes da acomodação para você realmente confirmar, tá? E o terceiro exemplo, eu tenho retinoscopia estática, menos 2. E aí, veio para a dinâmica, menos 0,75. Isso já depois de descontado o 1,25, tá? Menos 0,75. Então, o que vocês têm que ver é que daqui para cá, eu caminhei dioptricamente quantas dioptrias? De menos 2 para menos 0,75 eu caminhei mais, olha só, eu estou saindo do negativo para o menos negativo, certo? Mais 1,25. Eu estou saindo de menos 2 e indo para o lado menos negativo, ou seja, em direção ao positivo, 1,25. Então, daqui para cá, deu uma diferença de mais 1,25. Ou seja, o lag deu maior do que 0,75 positivo. Isso aqui significa que meu paciente pode ter uma insuficiência acomodativa, de acomodação, enfim. Mas que você precisa fazer outros testes para a confirmação desse diagnóstico, tá? Então é assim que a gente identifica o lag, tá? Diante da retinoscopia de Merchan, precisamos da retinoscopia estática para chegar a esses resultados, certo? Mas é simples, basta você ter uma práticazinha de retinoscopia que você consegue identificar, sempre lembrando de descontar o valor dióptrico do tônus, certo? Que é de acordo com a idade, e aí fazer essa relação entre a estática e a dinâmica para encontrar o lag acomodativo, tá?